Pode, doutor. Oferecimento. Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Alfa Mais Saúde, excelência em gestão médica. E Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Olá, hoje, aqui no Pode Doutor, a presença da doutora Cristiane Cardoso Anicete Leite, que é coordenadora das delegacias do CREMESP do interior, doutora Eliandre Costa Palermo, dermatologista e conselheira do CREMESP, da Câmara Técnica de Dermatologia, a doutora Carolina Soraya de Proença Dantas, responsável médica pela Liga de Dermatologia do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Camargo, que está aqui representado pela nossa querida aluna Isabela Sati e Lucas Antônio dos Santos Rosa, que é representante também da CAMAC e da Associação Atlética Zilda Arnes, não é isso? Isso mesmo. Apenas um registro. Este programa ele tem uma característica. Ele trata de assuntos da área da saúde com responsabilidade, com profissionais gabaritados, profissionais diplomados. Cuidado com o que você vê na internet. Filtre. Saiba em quem você vai seguir para fazer alguma coisa de seguridade para você e para a tua família. É esse o nosso objetivo. Por isso que nós estamos nesse programa. Ok? Vamos lá. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre dermatologia. E o que é dermatologia? Para começar o nosso papo, eu vou pedir para se apresentar os nossos convidados. Professora. Eu sou a doutora Carol, sou dermatologista, me formei em 2003 e passei um tempo no interior, né? Assim, tinha tudo para ter ficado em São Paulo, mas tem um delegado de polícia que é minha paixão há 25 anos, então a gente acabou vindo para o interior e estou aqui em São João desde 2015 e na faculdade como professora desde 2017. Perfeito. A doutora Cristiane, por favor, se apresente. Falar de si é sempre complicado, né, doutoras? Mas vamos lá. Verdade. Eu sou conselheira pelo CREMESP, agora desde 2023. Na verdade, sou ginecologista e obstetra. Fui delegada do conselho antes e pertenço às câmaras técnicas de ginecologia, obstetrícia e reprodução humana e também de assédio. E sou diretora aqui do CREMESP, responsável pelas delegacias do interior. Doutora Eliandre. Eu sou dermatologista, eu tenho mais ou menos 32 anos de formada, faço desde a área de dermatologia clínica, a parte estética e também cirurgia oncológica. Eu fiz uma especialização em cirurgia de Mohs. E então eu venho de um lado que, quando eu me formei, não era estética, sabe? Era uma dermatologia mais clínica, depois cirúrgica, e agora a gente está nessa área. Aqui no Conselho eu trabalho, sou conselheira e sou coordenadora da Câmara Técnica de Dermatologia e também trabalho na área do CODAME. Muito bom. O CODAME, para quem não sabe, é relacionado com a divulgação de assuntos médicos, né? Que é bom todo mundo dar uma lida lá para saber o que tem que fazer. E aqui o Lucas. Bom, eu sou diretor de ensino do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral e também sou representante da parte de parcerias e patrocínios da Atlética, da Associação Atlética Acadêmica Zilda Arnes. Né? Eu estou no terceiro período já da Medicina Unify. Muito bom. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Está sofrendo na ética, eles têm aula de ética comigo, então estão sofrendo um pouquinho, tiveram prova essa semana aqui. Sim, mas está tudo tranquilo até o momento. Tá bom. Isabela. Eu sou Isabela Sati, eu sou aluna do 4º ano e eu estou representando a Liga de Dermatologia e eu sou a presidente. Muito bom, fico contente. Está vendo aqui, nós temos então essa mesa de debates com futuros médicos aqui presentes. E qual que é o objetivo do programa? Nós vamos tratar sobre a sua autoestima. Como é que você faz para se manter bem, não só quanto às características da pele, cuidado da pele, mas também quando a autoestima está boa, a alma está boa também. Então, por isso que a gente trouxe esse seleto grupo, né, para realmente você fazer um comparativo, porque tem muita informação aí nas mídias que assustam a gente, né?
Uma hora você pode comer ovo, outra hora você não pode comer ovo. Uma hora você pode passar um creme que tira cravinho, eu já vi isso, uma coisa louca, né? E tem gente que faz. Passa um creme não sei o quê. O que pode, o que não pode. Como é que você que está aí... E é interessante deixar registrado que esse programa é distribuído em várias mídias, né? Em vários grupos, né? E não só para médicos, mas também para a população. Por isso que a gente tem um assunto bem abrangente e quando há necessidade a gente aprofunda. E também vamos falar, depois na segunda parte do programa, sobre que profissional que você vai fazer tratamento. Como é que está isso? Né? Você abre aí as mídias, está uma loucura. E quando você tiver o problema, quem que vai resolver? Já pensou nisso? Vamos conversar. Bom, o que nós temos de atualização a nível... Porque nós temos as patologias dermatológicas. Vamos falar um pouquinho? O que nós podemos abordar aqui? Na verdade, eu acho que o médico dermatologista, ele representa muito das queixas corriqueiras do que o paciente tem e que é isso que às vezes dificulta de estar dentro da especialidade. Então, ele tem uma micose, ele quer tratar, ele tem às vezes uma acnezinha que está muito assim, essa coisa de TikTok, né? As pessoas querem ter uma aparência, vamos dizer que caiam por terra realmente esses filtros de Instagram, a pessoa vai querer ter aí, né, uma apresentação melhor. Então, é muito próximo de queixas comuns do paciente, né? Queda de cabelo, agora todo mundo tem queda de cabelo, é outra que a Eliane estava falando de áreas de atuação. A gente, quando saiu da dermato lá atrás, não tinha praticamente tricologia e hoje é um campo que evoluiu absurdamente, né? Nós somos o terceiro maior mercado de cabelos do mundo. Então, a gente tem, vamos assim, queixas muito vastas, porque, querendo ou não, a pele é uma estrutura muito diversa, né? Então, isso acaba trazendo para o paciente porque ser comum, que pode ser uma coisa tratada por qualquer um. E é isso que está gerando a grande dificuldade para nós, né? É quem procurar. Então, lembrar sempre que muitos outros colegas acabam tentando também complementar, né, a área de especialização com a parte estética, mas lembrando sempre que essa estrutura do RQE, eu acho que para a população em geral é bem interessante também, né? Para saber quem é dermatologista hoje em dia ou não, está difícil também, porque todo mundo é doutor, todo mundo é dermatologia, né? Então, eles colocam a dermatologia e não como especialidade. Então, acho que isso seria, dentro do que você está discutindo, uma coisa importante da gente deixar para a população em geral, né? Procure um médico que tenha a especialidade e que seja cadastrado com o seu RQE, né? Muito bom, doutor. Doutor, quer acrescentar algo importante aí, como vocês estão vendo? Aí, dentro do conselho, né? Vamos falar especificamente da área da dermatologia, né? Porque se a gente for abrir isso aqui, nós vamos sair daqui um mês daqui do programa. Mas vamos... Porque é uma área que... eu até agradeço você, Carol, de ter citado essa questão do tratamento da calvície, né? Isso eu não vou falar de mim, mas... Para quem precise, coisa... né? Não vamos entrar nesse Mas eu acho interessante, porque realmente aí a gente tem visto coisas do balacobaco. Mas vamos lá. Doutora Helena, eu queria fazer um comentário em relação ao que foi falado até aqui. Na verdade, assim, o CREMESP tem o máximo interesse que a informação que chegue para a população e para o eventual paciente seja uma informação de qualidade. Então, isso é uma coisa, é uma atenção que a gente dá em relação ao que a gente veicula nas nossas mídias, para que o paciente receba uma informação de qualidade. E no fim, assim, essa questão passa, como a gente comentou, sobre a CODAME, porque é muito importante, como a doutora mencionou, que o médico seja preferencialmente especialista, com RQE registrado, e que a sua propaganda esteja compatível com esse registro. A gente coíbe, inclusive, essa coisa de falar dermatologia ao invés de falar dermatologista, porque pode parecer que não, mas isso é sim uma infração ética. Fazer o paciente, confundir o paciente para que ele pense que se trata de um dermatologista usando a palavra dermatologia também é uma infração ética de propaganda. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Então, tem pessoas que acham que você dizer dermatologia, você não está se auto-intitulando dermatologista, mas existe capítulo dentro das normas que regem a publicidade médica que você não pode induzir a confusão com a especialidade, você está induzindo o paciente ao erro. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que
Todos os nossos esforços, tanto do CREMESP quanto, inclusive, do próprio Conselho Federal de Medicina, ao elaborar essas normas, é para que o paciente esteja consciente de quem é a pessoa que ele está procurando, para que ele não seja induzido ao erro nessas propagandas. Então, acaba que essa situação que nós vamos discutir aqui hoje está muito relacionada também com a publicidade médica. Complementando o que a doutora Cris falou, é importante deixar claro o seguinte, né? É uma confusão que às vezes a população tem. Um médico que não é especialista, ele pode atender todas as áreas da medicina, desde que se diga capacitado e competente. Ele não precisa provar que ele tenha o registro de qualificação de especialista, que é o RQE, para atender, como a doutora comentou, uma lesão fúngica, uma micose superficial, ou um impetigo, ou mesmo tratar uma acne. Quer dizer, um médico pode fazer o diagnóstico, o tratamento terapêutico de uma lesão dermatológica que ele se sinta capacitado e treinado. Mas ele não pode divulgar trato, acne, alopécias, que é a queda de cabelo, faço cirurgias oncológicas dermatológicas, não sendo especialista, porque ele vai induzir o paciente, a população, de que ele está procurando, ele está sendo atendido por um especialista. Então, hoje, até as áreas ou os temas de tratamento podem confundir. Então, médicos de especialista em alopécia, não existe, a gente não tem essa especialização, né? Ele não pode falar. Área de atuação em, por exemplo, cicatrizes. Não, a área de atuação é uma área de atuação específica que a regulamentação deixa para as especializações que têm área de atuação. Então, cirurgia de mão, por exemplo, dentro da ortopedia, na área da obstetrícia, fertilização. Ele tem que ter, né, uma área de atuação que esteja englobado ali oficialmente. Então, até isso, hoje, é muito confuso. Às vezes a pessoa coloca área de atuação, ela põe tudo que ela faz ali. Mas não é área de atuação, é um termo correto. Então, a gente tem esse cuidado muito grande em fazer com que os médicos sigam essas regras, se adaptem, façam isso da maneira correta. E hoje o que a gente vê, na verdade, é que todo mundo se diz dermatologista, especialista em estética, especialista em patologias cutâneas. E isso gera muita confusão e muito risco para as pessoas. Porque a gente viu há pouco tempo aí uma médica ginecologista que passou por um procedimento de um peeling, chamado peeling de Atacroton. Ela desenvolveu uma cicatrização hipertrófica que está evoluindo para uma cicatrização queloidiana, permanente, sequela permanente. Ela vai usar 6 meses, 1 ano, uma máscara lá, como está sendo colocado, para amenizar o problema. Isso não vai ser resolvido. Então, é fundamental esse tipo de iniciativa, esse programa. A gente agradece muito esse espaço que a gente tem aqui para falar, porque a população precisa ficar alerta que esses procedimentos são procedimentos de risco muitas vezes. Eu quero me dirigir a você que está acompanhando o programa e quero pegar essa última frase da doutora Eliandra. A população precisa estar atenta a essas questões de que profissional ela está escolhendo. Eu quero fazer um reforço aqui. Você sabe quanto tempo leva para formar um dermatologista? Vamos lá? 6 anos da faculdade. Olha, 6 anos de faculdade é quase 8.000 horas. E depois você tem a residência médica, mais os cursos, não é isso? As doutoras estão aqui. Eu vou colocar aqui, doutora, vocês me desculpem, eu já fiz essa conta, eu estou errando muito pouco, tá? É em torno de 15.000 horas. Não é brincadeira. O curso que menos que se aproxima é 4.000 horas. Para não citar marca, vocês vão aí na internet e procura. Qualquer ramo de atividade, você pergunta quanto tempo leva para formar um médico? Quanto tempo leva para formar determinada área da saúde? Vai lá. Então, como é que você vai colocar a tua vida, a tua face, o teu corpo em alguém que não tem essa habilitação? Por favor, me corrija se eu estou errado. E vou te dizer mais uma coisa. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. A nossa preocupação aqui, olha o nível do programa, é com você. Porque a hora que der um problema, quem vai resolver, pode ter certeza, vai ser o médico. Com certeza. Você sabe por quê? Ele foi provocado.
durante 3, 4 anos na residência médica, em hospitais de qualidade. E os alunos aqui sabem a nossa briga de hospital de ensino. A professora Carol está aqui. É o tempo todo. Estou cansado disso. E aí, você não quer fazer uma palestra aqui na nossa faculdade? Você vai lá, na base tem 3 médicos, professora. O que é isso? Onde nós estamos parando? Nós hoje somos o maior país em termos de faculdade de medicina no mundo. Gente, vocês até me perdoem a exacerbação, mas é uma coisa que incomoda, né? A gente está preocupado, o conselho está preocupado, todo outro dia a gente vê notícia. E aí você vê nas mídias as loucuras que estão acontecendo. Todo mundo está se auto-intitulando especialista para fazer procedimento. Onde nós vamos parar? E os problemas? Quem que vai resolver? Aí vem para o médico. Por que eu estou falando isso? Eu tive recentemente um caso, porque eu sou vascular há 42 anos. Tem uma moça, não vou citar, não vou entrar nesse mérito, fazendo secagem de telangiectasias, vasinhos de perna, doutor. E fez lá uma lesão importante. Falou, oh, doutor, é uma moça tão boazinha. Eu só escutei, ela é moça, não falou que era doutora, então eu já fiquei desconfiado. Falei, mas o que aconteceu? Procurei isso. Falei, nossa, e aí? O senhor pode ver para mim? Tá? Eu tenho plano, doutor. Falei, não, mas aí é um problema da área civil. Porque eu faço perícia e falo, olha, você teve um problema, um acidente de tratamento com uma pessoa que não é médica. E para isso eu preciso resolver, porque você vai transferir o problema que você tem com ela para mim. Porque eu não vou conseguir chegar no que você deseja como expectativa. Então nós precisamos conversar sobre isso. Ah, mas eu tenho direito e coisa e tal. É por isso que eu estou me referindo a essa situação. A pessoa fez um procedimento, não deu certo, e vem para o profissional especialista para resolver. Eu acho que isso na área de dermatologia está frequente. Então eu devolvo agora esse exemplar para que vocês possam debater, para exemplificar para o nosso público aqui e para os colegas médicos como é que nós vamos atuar. E fortalecendo a fala da doutora Cristiane, que é muito interessante sobre essa questão da área de atuação, como é que fica isso, essa questão de pessoas que estão dentro do tratamento, fazendo procedimentos, se auto-intitulando. Eu já vi cartão, eu amo dermatologia. Já viu isso? Eu costumo ver muito na bio dos Instagrams, assim, né? Apaixonada por dermatologia. Essa eu não já sabia. Eu também sou, mas até eu adoro procedimento. Então, mas isso daí é uma forma de induzir, é isso que nós estamos... Né? É isso que nós estamos entendendo. É uma forma de chamar. Eu já vi aí, profissional, fiz curso de especialização em Harvard, Cincinnati, não sei o quê. O cara foi lá, deu uma olhadinha, pagou o curso, que deve ser uns 60 mil reais, alguma coisa assim, fez o curso e põe lá o diploma. O conselho não tem isso. Não é isso, doutoras? O conselho, você tem que fazer prova, você já viu como que é uma prova de título de especialista em dermatologia? Vocês têm uma ideia como é que é isso? E eu acho bruto. Eu acho importante também a gente colocar a origem dos produtos, né? Então, a gente está tendo um aumento de contaminação, né? Que é né? Uma bactéria específica, normalmente as micobactérias de crescimento rápido, que são coisas que, quando a gente estava num tamanho de aplicações, de injetáveis, a gente não via tantas complicações na área da contaminação como a gente vê hoje em dia, né? Então, não é só a capacidade de fazer ou não, que isso é indiscutível, né? Quem deveria fazer o procedimento, mas também a origem desses produtos duvidosos, né? Então, eu acho que nesse aspecto, a gente sempre tem fornecedores muito específicos, a gente tem sempre tudo muito cadastrado, tudo muito rastreado. Hoje tem até, vamos assim, como você dar, né, um ticket. Antigamente a gente tinha que anotar, né, qual era o lote, a validade. Hoje os produtos já vêm com lote, com validade, com tudo pronto para você entregar para o paciente aquele produto que ele realizou. Então, é tudo muito mais seguro. Então, do outro lado, a gente tendo, né, aumento de contaminação de produtos com micobactérias de crescimento rápido, por exemplo, que a gente não via tempos atrás, né? Então, isso tudo, mais uma vez, colocando em risco a saúde de quem está indo procurar esse paciente que está aí achando que está indo atrás de um doutor, né? Isso também faz toda a diferença. Doutoras... Eu queria complementar falando também sobre as notícias aí, porque eu acho que as pessoas acabam acompanhando muito a mídia.
Recentemente, a Anvisa fez uma fiscalização em Brasília, onde 32 clínicas foram vistoriadas e 30 das clínicas estavam irregulares, e algumas foram fechadas. A maioria clínicas de estética, onde se realizavam procedimentos invasivos. Depois vamos dizer, decapitação da lei do ato médico, né, porque aquilo foi quase cortar a cabeça da nossa lei, com a punição, né, dos vetos que aconteceram lá em alguns artigos, houve aí, eu acho que abriu uma caixa de Pandora e todo mundo se diz agora especialista, dermatologista e pode realizar procedimentos, sendo que tem faculdade que nem atende paciente, né? Tem áreas aí misturadas nessa área que não atende paciente, são faculdades que fazem a formação para uma pessoa na área de saúde de bancada, de laboratório, mas não necessariamente alguém que atende um doente. Por outro lado, como a senhora comentou aí sobre a questão da micobactéria, o que acontecia? A gente tinha um número de, vamos dizer, eventos adversos relacionados à micobacteriose, que é uma notificação compulsória, relacionado a alguns tipos de lipoaspiração, contaminação de cânula, falta de esterilização, próstase, que eram relacionadas a uma coisa técnica, uma coisa, às vezes, até hospitalar, e muito, muito pouco relacionado a aplicações injetáveis. Por quê? Porque se segue o rigor de comprar um produto de excelência, de qualidade, se faz num ambiente quase que cirúrgico. Eu faço procedimento estético de luva estéreo, doutores. A gente usa uma asepsia, eu faço procedimento de lábio, o paciente faz gargarejo com clorexidine, como o meu dentista faz quando vai me atender. Então, a gente tem um rigor para fazer isso. E, coincidentemente, em mais de 30 anos, nunca tive infecção. Então, isso não é uma coincidência, isso é um cuidado que a gente tem. Agora, quando você sai da zona de atendimento dentro de uma área médica e vai para um cabeleireiro, para uma sala de estética, um lugar onde mistura um atendimento odontológico de dia e preenchimento à tarde. Nossa. Aquela contaminação do ar, da própria bactéria da boca, que fica dispersa ali no ambiente, já é suficiente para causar um risco de infecção. Então, a gente não está falando de reserva de mercado, de discussão se quem deve ou quem pode, se sabe fazer anatomia, se entende de face, não é isso. A gente está falando de segurança do paciente, porque quando complica, complica muito, não complica pouco. Complica com necrose, com infecção, com deiscência, com pústula. E aí, o paciente vem para onde? O senhor comentou, vem para o médico. A gente é obrigado a atender? A gente é obrigado a atender, doutora Cris? Um paciente que fez um procedimento estético que não é emergência, não tem risco de vida para ele, mas vai ter um risco de sequela permanente, aí o médico começa a atender. Como é que fica aí o atendimento do médico? Eu jogo para a doutora aqui agora na área do CREMESP. O que acontece com esse profissional que aceita esse paciente e começa a atender? Existe uma preocupação muito grande, tanto que nós lançamos agora um manual que procura orientar os médicos que recebem as complicações de procedimentos feitos por outros profissionais não médicos, no sentido de que ele possa se proteger. Porque o que a gente tem observado é que se a gente não se cercar de determinados cuidados, o que vai acontecer é que o médico que vai atender essas complicações, ele pode ser culpabilizado por determinadas complicações que ele já recebeu. Então, esse manual foi lançado agora, é muito recente, e ele traz algumas informações preciosíssimas sobre como o médico que recebe esses pacientes com complicação deve atuar. Primeiro, respondendo à pergunta, o médico pode sim deixar de atender o paciente desde que não se trate de uma urgência, de uma emergência. Se for uma situação eletiva, ele pode sim se recusar a atender. Então, essa é a primeira coisa que serve como regra geral, não só nessa situação, mas também nas demais situações, uma quebra de relação médico-paciente, ou quando o médico percebe que aquela complexidade, enfim, ele pode se recusar a não atender desde que realmente não se configure uma situação de urgência e emergência. No nosso manual, o que a gente procura orientar é que seja caracterizada a lesão e o tipo de problema que o médico recebeu, por intermédio de fotos, por exemplo, né? Fazer uma documentação fotográfica, lembrar sempre que para fazer essa documentação é necessária a autorização do paciente. O paciente deve assinar um termo autorizando que sejam produzidas essas imagens, e tudo isso deve ser guardado dentro do prontuário do paciente.
juntamente com o termo de consentimento, onde ele, na verdade, seguindo os passos, ele teria que colocar todo o histórico do atendimento, poder esclarecer para o médico que está atendendo as complicações ao máximo o que foi feito, o que ele sabe que foi feito, que profissional fez, em que ambiente. Se ele souber, infelizmente muitas vezes ele não sabe que tipo de material foi usado, mas se souber, que isso fique relatado. Então o médico tem que tomar alguns cuidados para anotar esse histórico, porque no fim o atendimento anterior ele é parte integrante do histórico daquela situação. Então ele tem que deixar o máximo desse histórico registrado. Isso vai compor o prontuário do paciente. Ele vai ter que propor o tratamento para o paciente, esclarecendo para o paciente o que será feito, os riscos, no que implica o fato de muitas vezes as substâncias que foram usadas não poderem ser reconhecidas, né? Isso é uma coisa que vocês podem colocar muito melhor do que eu. E isso vai ser feito um termo de consentimento esclarecido para que o paciente se declare ciente de que o médico tem limitações no tratamento, porque o histórico muitas vezes é pobre, ele pode não saber a que tratamento ele foi submetido. Então, são cuidados que o médico tem que ter previamente ao início do tratamento dessas complicações. O médico ele tem que se sentir seguro de que ele está respaldado eticamente para que ele possa atender o paciente, porque a gente quer que as complicações se resolvam, a gente observa, e muitas vezes isso não parece nem justo que o médico tenha que resolver complicações que foram profissionais de outras áreas que causaram, mas no fim, quem vai resolver é o médico, quem tem condições de resolver é o médico. Não é justo que ele responda por coisas que ele não fez. Então, esse manual que nós fizemos e já está disponível no site do CREMESP, ele serve para que o médico tenha uma orientação de como proceder, né, nesse tipo de situação. Para se proteger, né? Para se proteger de uma eventual até questionamento ético, mas também civil, né? Quer dizer, muitos desses pacientes vão acabar tendo sequelas e vão acabar indo buscar, às vezes, uma inclusive uma indenização, né? Então, assim, o médico vai ajudar e acaba se complicando no meio dessa confusão que foi criada por uma outra situação alheia à vontade dele. E é muito triste, porque a gente já tivemos reuniões aí com o Ministério Público, onde tiveram presentes promotores, advogados, representantes aí de ONGs, de pacientes, e a gente já ouviu o absurdo de uma profissional não médica, que outro dia eu fui até vetada aí na rede social, porque eu falo profissional não médicos, e eu falo assim, mas o que está de errado? Eu sou uma profissional não dentista, eu sou uma não biomédica, eu sou uma não fono, enfim, eu sou uma médica, e aí quando você não é médico, a gente se refere a não médico para não ter que ficar citando todos, né? E a pessoa disse assim, com a maior cara de pau, mas se a paciente tem uma complicação médica, ela vai procurar quem? Eu falei, pois ela só teve essa complicação médica porque ela foi atendida por um não médico que causou o problema para a paciente, causou uma infecção, causou uma queimadura, uma sequela, uma cicatriz, enfim, a paciente precisa ser operada, né? Então, acaba sendo uma situação complexa porque é um absurdo que uma pessoa que não tem a capacidade de concluir o tratamento até o final, porque o tratamento não é só aplicar, não é ser capacitado a aplicar ou realizar o procedimento, é ser capacitado a atender o paciente até o final. Se ele não é capacitado a atender o paciente até o final, ele não pode iniciar o procedimento, ele não pode nem começar a fazer o que eles chamam de diagnóstico, porque só o médico faz diagnóstico, só o médico faz terapêutica, né? Então, vai errado desde o início. Eu falo que eles são fazedores de procedimento, enquanto nós atendemos doentes, pacientes, inclusive pacientes com queixas estéticas. Então, a doutora sabe mais do que eu, que atua na faculdade, como isso afeta até os jovens de hoje. A gente tem estudantes universitários, médicos, como aconteceu com essa moça que foi procurar um não médico, não orientados sobre esse tipo de risco. A própria colega médica foi aí procurar um atendimento com um médico. Então, acho que a gente começa até na faculdade ensinando isso aí para os alunos, né? Vocês têm que ter essa consciência de não procurar um não médico para fazer um procedimento desse. Olha,
Eu quero agradecer esses depoimentos, professora Carol, Cristiane, Eliana. Olha, eu estou impressionado, eu espero que as pessoas entendam. É mais ou menos o seguinte, você se programa para fazer uma viagem para o exterior, ir para a Itália. Olha que coisa gostosa. Vamos pensar nisso, que delícia. Aí você chega no aeroporto e vem o Zé. O Zé é o piloto. Mas quem que é esse rapaz aí? Não, o outro piloto não vai poder ir, que tem 20, 30 anos de experiência, e veio o Zé. Mas quem que é o Zé? O Zé pilotava um avião ali de agropecuária e chamaram ele para pilotar o avião. Você entra no avião com a tua família, você vai percorrer o Atlântico? É mais ou menos, você está entendendo o comparativo? E quero fazer um adendo. Medicina é uma atividade de meio. Não é isso, acadêmicos? Perfeito, isso mesmo. Caiu na prova. Caiu na prova. E ela não é de resultado. Vamos lá. Para você que está aí, que vai se submeter a um tratamento, eu vou repetir. Medicina é uma atividade de meio. Ela tem todos os artifícios, o treinamento para provocar os meios para te atender e te dar o melhor resultado. É isso. Quando eu passo a ter uma atividade de resultado, eu estou dando uma expectativa de Entrega mesmo, né? entrega. E o que acontece? Pode não ser atingida, porque pode ter falha do atendimento, pode ter falha da sua parte por não ter seguido as orientações. Agora eu quero perguntar para você, você vai colocar a tua face, o teu corpo, um tratamento, um peeling, que a professora acabou de falar, e você vai ter uma complicação. E o que eu quero encerrar esse bate-papo assim, da fala que foi dita, do seguinte: se ela se julga habilitada para fazer um tratamento na sua face, ela também tem que estar habilitada para resolver o problema que ela pode ter. Porque você não pode acreditar que todas as cirurgias vão ter o mesmo resultado. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Por quê? A medicina é uma atividade de meio e não de resultado. Isso está muito claro, isso são postulados da área médica. Então, a gente precisa entender os pesos, as medidas, cada um respeitando o seu espaço, a sua atividade e o bem comum, que é o bem-estar do cidadão, daquele que está necessitando e que quer algo e almeja a melhora da sua autoestima. E nós estamos tendo problema. E aí vem a falsa informação de que aumentou em 502% a questão de erro médico. Não é erro médico, é erro na área da saúde. Lá também tem um erro médico, mas é o erro na área da saúde. Precisa tomar cuidado com mídia. Não é isso, doutoras? Vocês têm os dados aí. Mas aí também isso aí é bem manipulado, né? Isso aí a gente vai olhar lá, tem alguns meios de comunicação que fazem de tudo para denegrir a área médica e colocam a área da saúde como todo o problema da área da saúde como responsabilidade do médico, né? Isso daí foi uma manchete bem sensacionalista aí, né? Perfeito. Ficou bem claro ali, né? Ali era a área da saúde, se é que aquele número é real, a gente não sabe, mas jamais como erros médicos, porque se fosse assim, nós saberíamos que temos acesso a todos esses processos que estão aqui no Conselho. A gente não teve esse boom de complicações. Muito pelo contrário, nós temos muito boom de complicações aqui de CODAME, de divulgações, de coisas que, inclusive, pessoas que a gente fala, área... Eu brigo muito isso na reunião de CODAME. Qual é a área? A área é dermatologia. Daí eu falo, mas é dermatologista ou é pseudo? Aí eles, não tem RQ. Eu falei, então não é dermatologista, gente. Então, assim, atua na área. Atua na área, pode atuar em várias áreas, mas não é nem a especialidade, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações aí. Falando nisso, só para pegar um gancho aí da informação, para não esquecer, a gente falou de uma notícia que também saiu essa semana, que foi sobre uma nota da Anvisa, falando que a toxina botulínica, ela poderia dar botulismo, a toxina da estética, que a gente utiliza nos nossos frascos aí no nosso consultório. Nós aqui no Brasil temos uma das maiores empresas de vigilância, né, de regulamentação, que é a Anvisa, extremamente séria, e não entra um produto que não tiver realmente uma análise, uma qualificação técnica de segurança. Então, nós não temos aqui registro no Brasil de casos de botulismo dados por produtos
registrados de grandes empresas, e a gente nunca teve esse tipo de situação. A Anvisa, quando ela faz esse alerta de 2 casos de botulismo, infelizmente, ela não coloca para nós qual foi a marca, qual foi o produto, onde foi aplicado, qual era a quantidade, qual era a concentração, se era médico, se não era médico. Então, vira uma informação que gera um pânico, mas que não traz a real qualidade na situação. Por quê? Foi algum produto que está cadastrado hoje, e qual a dose foi utilizada e por quem foi utilizado? Isso saiu do mercado, foi suspenso, foi proibido ou foi um mau uso? Porque, lógico, se eu pegar uma dose totalmente fora do que é a dose recomendada e aplicar, eu posso sim ter riscos. Agora, quando você joga uma informação dessa e não traz esse detalhamento, gera um pânico na população. Eu tive pacientes meus no consultório de mais de 10 anos aplicando comigo que queriam ver o frasco, ver a bula, ver o rótulo. Eu falei, você acha que a gente aqui utilizaria uma toxina que não tivesse respaldo e fosse registrada na Anvisa? Então, a própria mídia, muitas vezes, ela faz esse tipo de informação e de desinformação. Porque o que precisaria ser colocado era um alerta para as pessoas que usam esse tipo de produto em clínicas clandestinas, que pode ter produto falsificado, pode ter produto que não é legalizado. E isso jamais vai acontecer com marcas famosas. Eu não posso citar marcas, porque a gente tem uma restrição a marcas aqui, mas as melhores marcas do mundo de toxina que jamais tem um caso relatado de botulismo por elas. Então, é importante que a gente entenda que nem sempre as informações vêm com o devido cuidado, e muito menos nesse caso da própria Anvisa, que acabou deixando falho esse informe quando não colocou essas especificações para a gente. Doutora Carol, a senhora quer fazer alguma observação? Porque a senhora tem experiência aqui da nossa região. E eu queria tanto te ouvir também. Eu quero agradecer a doutora. Olha, eu estou impressionado com essa dinâmica que vocês estão fazendo, está contribuindo aqui para os nossos que acompanham o programa. E eu quero fazer um comentário muito positivo. Eu acho que isso daqui é a prestação de serviço. Pode ter certeza. A presença de vocês aqui como futuros médicos, vocês sabem da nossa luta pela boa prática, a doutora Carol está aqui, e eu respeito muito, porque o marido dela, você já viu, né? Eu tenho que ter muito respeito. Mas você sabe que o marido dela, nós estamos tentando há muito tempo trazer o serviço de verificação de óbito para São João da Boa Vista, né? Ele, o delegado Fabiano, né? Os dois foram pessoas importantes aí. E a gente está numa luta para deixar a região como destaque nesse sentido. Mas esse é tema para outro debate. Mas dentro dessa dinâmica que nós estamos aqui, e as pessoas estão entendendo, que a preocupação não é só falar da dermatologia estética, né? Eu queria provocar vocês aí. Tem o dia do laser. Já ouviu falar? Você já ouviu falar do dia do laser? Não? O dia do laser, a máquina chega às 7 da manhã e ela vai até 11 da noite. É mais ou menos isso. É o dia do laser. Quando você vai lá no dia do laser, você perguntou a formação de quem está fazendo o laser em você? Você recebeu um papel? O professor lá acabou de falar, lá do CRM. Que aparelho é esse? Ele está registrado na Anvisa, professora? Tá, Carol. Que aparelho é esse? E aí, você vai fazer? Como é que fica? Você recebeu por escrito? Você vai receber o antes e depois, né? Aquela foto, nossa, vou ficar desse jeito. Cuidado, hein? Professora, qual que é a experiência disso aqui na região? Como é que está isso? Na verdade, não é só na região, né? Tudo trabalha-se com custo, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas não tem condição de ter um próprio aparelho, né? Então, acabam dividindo isso ou alugando. Mas eu acho que a prática em si também tem relacionado essa história do tempo que se gasta e quanto você vai ter de resultado no sentido financeiro. Então, acho que o grande problema disso tudo é o quanto disso está delegando para uma outra pessoa, né? Então, posso falar pela minha clínica, como o aparelho é meu e sou eu que aplico, aí, querendo ou não, é uma coisa que a gente acaba tendo e puxando a responsabilidade para si. Para você. Né? Mas eu conheço colegas que trabalham com, vamos dizer assim, com outros
com demais áreas de saúde dentro da clínica, aí está tudo bem, né? Eu acho que tendo a supervisão, acho que você tendo o treinamento, acho que nesse aspecto, o grande problema é colocar essa história do lucro ou o quanto a pessoa vai ter de resultado acima de qualquer coisa. Isso que está tirando a ética, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Então, o quanto se cobra, né? Então, o valor que até desmerece o trabalho, né? Então, você vê pacotes aí onde você tem sessões que 15, 20 reais. Então, como que você tem, igual você falou, um aparelho, um estudo, alguém que trouxe uma máquina que é internacional, como que alguém vai trabalhar com 25, 30 reais? Então, até nisso, né? Então, o desprestígio está relacionado ao preço, ao tempo, à valorização do profissional. Então, chega a um limite ético que, às vezes, no meu caso, eu decidi por não trabalhar com algumas coisas justamente porque, no sentido de você dar valor àquilo que você está fazendo como prática. Depilação a laser, por exemplo, que são as maiores franquias, né? Então, realmente... posso estar redondamente enganada, mas 99% delas não tem ninguém da parte médica relacionado à condução de nenhum processo. No processo, no sentido não de ameaça jurídica, né? Mas sim do processo de tratamento do paciente. Então, são todos eles estruturas independentes. Várias queimaduras, né? Eu, então, inclusive. Aí, ó, a nossa acadêmica Isabela. Né, Isabela? Achamos uma vítima. Então, nesse aspecto, eu acho que em alguns momentos a gente acabou se perdendo aí dentro dessa estrutura relacionada à parte ética. Então, tem que ter alguém para parar e falar, não, isso não dá para fazer por causa realmente da situação onde você coloca e onde você se compara. Não tem, numa cidade igual a nossa, que tem 100 mil habitantes, né? Fica, às vezes, inviável de trabalhar. Doutor Leandro, quer fazer algum comentário sobre essa questão do laser, essa questão? Eu acho que esse é um segundo problema que a gente está enfrentando, né, doutora? Porque antigamente, quando a gente começou a ter essa invasão da área médica para o não médico, a gente tinha muito relacionado a procedimentos injetáveis, né? Era toxina, começou com a toxina, depois com alguns preenchedores, aí fomos para o peeling. E as tecnologias, por elas terem uma demanda, às vezes, financeira, como a senhora comentou, mais cara, às vezes adquirir um equipamento, então não era qualquer local que ia ter acesso a um equipamento. E a locação, ela acabava ainda tendo uma restrição a fazer isso para quem não era médico, né? E agora, várias empresas, elas atuam no mercado clandestino e também no mercado não médico, liberadamente. Então, elas promovem aparelhos de classe 4, aparelhos de risco de queimaduras, né? São aparelhos que precisam da supervisão médica. Ele pode até ser executado, como a doutora falou, por um profissional fisioterapeuta ou alguém da área da saúde, mas ele precisa como se fosse uma prescrição. Vai usar tal energia, tal região, vai olhar o paciente, não vai aplicar em cima dessa pinta, porque essa pinta pode ser uma pinta que evolui para o melanoma, então, existe um diagnóstico sempre antes disso executar. E hoje, de novo, no laser isso tem acontecido. Então, tem empresas hoje que estão produzindo máquinas e trazendo equipamentos que possam ser registrados em categorias mais simples, que a gente sabe que isso está burlando ali a normativa da Anvisa, que tem risco sim. O ultrassom microfocado é um dos exemplos mais importantes, porque tem até um vídeo que eu assisti hoje na internet que eu adorei. Ele pega um ultrassom microfocado, que parece que se você passa na pele você não vê nada, não sente nada, parece inócuo. E ele põe ali num copo de água, aquela água começa a ferver. Então, a gente percebe que esses procedimentos estão na mão hoje de pessoas totalmente despreparadas. E é responsabilidade das empresas. Elas é que deveriam ser chamadas para estar atuando junto nessas notificações, porque fica só uma discussão entre as classes e as empresas. Quem está ganhando dinheiro, na verdade, com isso é quem vende produto, quem vende injetável, quem vende toxina, quem vende laser. Então, você tem umas 3, 4 aí no mercado que falam, não vou vender para não médico, continuo só trabalhando com médico e perdendo o mercado de trabalho, enquanto as outras estão ganhando. E o que vai acontecendo? Queimadura, ter problemas, e aí todo mundo acaba ficando com medo
de fazer tratamento, baixa o preço, como a senhora comentou, acaba havendo sessão de tecnologia aí a R$50, R$100, que obviamente não está usando o equipamento correto, não está usando o parâmetro certo, não está usando, às vezes, nem o número de disparos que deveria ser para ter um resultado. E outra, como eu já tive há pouco tempo, um paciente que veio ali com alteração no sorriso, um lábio torto por lesão de nervo, que fez um tratamento que deveria ser feito por médico num cabeleireiro. Então, a gente está numa situação hoje que está muito difícil, e acho que esse alerta é muito importante que vocês tenham esse programa para falar para os jovens, porque muitas vezes são eles os mais vulneráveis e que acabam caindo numa situação de uma propaganda na internet, né? Resumindo, o barato sai caro. Bem caro. Porque para você corrigir uma sequela, vai tempo, vai suor. Se haver correção também, né? E se houver boa. Se houver. Se Se houver solução. E outro detalhe, vai mexer no bolso. Então a gente precisa entender que aqui não é uma crítica a essa ou aquele. Não. O nosso objetivo é engrandecer o debate sobre o que de fato pode ser feito para a sua segurança, para preservar a sua saúde e da tua família. Então, isso nos assusta um pouco e nós temos um caminhar pela frente. E a gente precisa entender. Por quê? Com esse número, esse fluxo de novos profissionais entrando no mercado. Aí nós temos agora o ensino médico e, especificamente, eu quero abordar na dermatologia. Porque a vaga de residência médica não aumentou. E, portanto, nós temos aí um percentual de especialistas. Agora nós temos outro gargalo, que já não é a quantidade de médicos. Nós temos agora o especialista. E agora começa a surgir algumas questões aí a nível que eu preciso abordar e provocar todos aqui no debate. A interferência política na área da saúde. Isso é um agravo. Por quê? Nós precisamos atingir uma meta e nós vamos fazer. E a dermatologia, nós não estamos falando de dermatologia estética agora. Temos lúpus, temos câncer de pele, não é isso? E outras patologias importantes. E nós estamos com dificuldade de ter especialista para tratar isso, porque está todo mundo indo para a área da estética. Por favor, me corrijam as conselheiras, a professora Carol. Não, pior que não é. Não é? Não é mentira, na verdade. E o que? Porque eu sou vascular, eu atendo no ambulatório falando, mas aí não viram essa lesão. Ah, mandaram para o vascular. E não é. A lesão não é vascular. E aí você começa a ver, meu Deus, há quanto tempo a senhora está tratando? Ah, faz 1 ano, doutor. Eu falei, nossa. Aí você manda, aí. Quem que vai atender? E é um perigo. E aí nós temos as úlceras de perna. Né? É um grande problema. Eu adoro quando tem o dermatologista junto. É outra conversa. É uma maravilha isso. É outro abraçar no paciente. É diferente. E aí o que acontece? Nós estamos com dificuldade. Está todo mundo, não, eu não trato mais disso. Está complicado. E aí, doutor, como é que nós vamos fazer? Ninguém discute isso. Nós estamos indo para um rumo que todo mundo quer ver o bonito, mas tem o outro lado que nós precisamos abordar. Então, eu gostaria de perguntar, como fica o ensino médico com essa dificuldade que nós estamos tendo? Um monte de novos médicos aí, já com problema de plantão, sendo explorados, né? Não recebem, professoras. Conselheiras, não recebem. Trabalham desde outubro até agora, não receberam. E ninguém Nossas discute. filhas. Nós temos filhas médicas. Problema. A gente sabe. A gente sente na pele. Na pele, né, Carol? E aí eu quero chegar na terminologia, que é o seguinte. Então, nós temos um monte de médicos saindo no mercado. Temos 2 futuros médicos aqui. E não estamos tendo o respaldo da especialidade. Aí vem um monte de curso de pós-graduação, que virou outro mercado. E aí, todo mundo faz um lato sensu, e é bom que se registre. O Conselho Federal de Medicina não reconhece lato sensu como especialidade. Não é isso, conselheiras? Ele precisa fazer a prova. Para você fazer um curso de pós-graduação, você é médico agora. Você precisa fazer
um curso que te habilite a fazer a prova de especialidade cumprindo aquele prazo determinado. E vocês me corrijam, por favor, aí do conselho se eu estou falando algum equívoco. Não é só que ele não reconhece, né? A pós-graduação, ela existe, ela é reconhecida pelo MEC. O que o Conselho Federal fala é que você não pode equiparar. Então, se você fizer a pós-graduação, você tem que colocar o lado não especialista, né? Quer dizer, para não confundir a pessoa. Mas é um caminho sem volta, porque nós temos muito mais médicos hoje do que a gente tem vaga de residência de especialização. Então, é uma temeridade a gente imaginar que o governo vai liberar a criação de mais de, 200 faculdades de medicina, que não tem hospital terciário para eles atenderem, que não vai ter especialista para dar aula para ele. Então, como que você vai formar um médico e vai ter que passar por todas as especialidades sem ter um especialista para dar aula, para poder fazer essa graduação correta? Aí, chegar lá na frente, ele vai virar o quê? Ele vai acabar sendo contratado para subemprego, ele vai acabar sendo plantonista, né, como eu falo, de profissão plantonista, que vai estar sempre ali, né, trabalhando dessa maneira. E a pós-graduação, o problema é que o foco da pós-graduação é ganhar dinheiro, não ensinar. Diferente da residência médica, que é focada no ensino e tem toda, né, uma legislação em cima, a pós-graduação, não, na maioria das vezes, a pós é focada em arrecadar dinheiro para aquele grupo que está fazendo a pós. Então, se as próprias residências, faculdades, os próprios hospitais, as sociedades de especialidade não tomarem ciência de que elas deveriam estar promovendo esses cursos de capacitação ou de especialização, nós não teremos, a curto prazo, uma solução para o problema. A gente vai ter um monte de generalistas formados, às vezes, em faculdades ruins, né, e que não tem a oportunidade nem de querer passar por uma prova, por uma especialização, porque não tem vaga. Então, nós estamos indo por um caminho mesmo, que é um desfiladeiro. O que você vai fazer com esse jovem que se formou lá na frente e para que carreira ele vai? Ele pode até querer fazer uma especialização, mas onde ele vai fazer? Pois é. E ainda a gente soma-se a isso essa geração nova que entende que a qualificação do médico, e novamente a gente vai falar em relação à propaganda, que não só o médico, mas se aquele profissional é qualificado, isso é medido pela quantidade de seguidores que ele tem, por exemplo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas determinado médico tem sei lá quantos seguidores, é um bom médico, né? E aí a gente vai vendo, então, que o investimento fica nisso, num curso mais raso, onde ele não tem um aprofundamento no conteúdo e nem na prática, e nessa coisa da propaganda. A gente não consegue mais desvincular a propaganda disso tudo, né? Voltando um pouquinho no que a gente falou antes, em relação à medicina ser uma atividade de meios, quando a gente coloca na propaganda o resultado, a gente está tornando ela uma atividade de fim. Quando você promete o resultado, você pode ser questionado judicialmente para atingir aquele resultado. Então, aquilo é um problema que vai se voltar contra a própria pessoa. Quer dizer, na hora que você vai defender aquele médico que está fazendo um procedimento e que o resultado depende daquilo que a gente sabe, da resposta do paciente, enfim, que a resposta é individual, que a cicatrização é individual, isso cai por terra. Na verdade, a hora que você está mostrando o resultado e usando isso como um chamariz para o paciente, você está se comprometendo com o fim. E você está desqualificando totalmente essa questão que é o fato, é uma atividade de meio que depende de múltiplos fatores. Mas se a gente só coloca para o paciente o fim, ou seja, como é o resultado, você está prometendo isso, você está se comprometendo com esse resultado. Isso pode ter implicações no futuro, inclusive jurídicas e de ressarcimento para o paciente, porque pode ser entendido, sim, que há essa promessa e esse comprometimento com o resultado. Isso também é uma coisa grave. Agora, voltando ainda para o que a gente fala em relação à especialização, é um problema muito sério. As faculdades estão com uma formação deficiente. Sim, a gente está jogando no mercado muito mais profissionais do que a gente consegue capacitar no sentido de uma especialização. O caminho mais fácil acaba sendo
gastar com um curso de pós-graduação, porque é garantido, você simplesmente vai pagar e vai receber aquele serviço. E tem realmente as empresas que fazem os cursos que recebem esse dinheiro. Então, é um caminho muito complicado, a gente procura combater, mas é muito difícil. É realmente uma situação muito complicada. Bom, estamos chegando na fase final do programa e eu quero fazer agora uma... Não vou dizer provocação, mas eu gostaria que a professora Carol, a professora Cristiane, a professora Helena, fizesse algum comentário, alguma história que marcou a tua vida. Porque a gente só falou de coisas, falou de problemas, né? Mas também temos que falar coisas boas. Algo que marcou a tua vida na sua história profissional, que marcou bem, que você guarda. Sabe aquele cantinho que você falou, teve aquela experiência, falou, puxa vida, esse me marcou a minha vida como médico. A doutora colocou que a gente, né, não está pagando e às vezes a gente está recebendo uma bolsa que é tão pequena, né, para estar ali aprendendo o que o outro tem a dizer, né? E isso está para nós no juramento, né? Nós juramos que nós vamos atender os que são mais idosos e vamos ensinar o que sabemos para os mais jovens. E esse final de semana que passou, eu fui para São Paulo e fui visitar a minha professora de micologia médica, né? Então, ela dá aula até hoje no HSPM, né, no Hospital do Servidor Público, e ela é uma pessoa de idade, ela é uma pessoa sozinha, e ela estava com cólica renal. Então, assim, nesse aspecto, como que eu vou pedir para alguém que, igual você falou, que passou lá todos os anos ensinando, dando o melhor que tem, e é diferente a relação. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Eu acho que quando a gente está falando, primeiro de tudo, em relação a pagar e paga, tudo é o que se entra, o que se sai, é o custo. A gente está esquecendo do maior valor que a gente tem, que a gente está ali para ser humano, né? Eu acho que hoje, numa informação onde isso virou uma commodity, informação hoje é commodity, né? Então, você entra lá, ChatGPT, como eu faço a aplicação de toxina no terço superior da face? Ele vai te explicar. Então, teoricamente, você não precisa mais do professor. Então, por que eu estou ali? Bacana. Então, porque somos pessoas. Né? Então, porque temos valores, porque aquilo gera emoção, aquilo gera sentimento. Então, quando a gente fala de residência médica, é sobre isso. Ligar para aquele colega que você conheceu há 25 anos atrás e falar, olha, eu estou com um caso, né? Você foi minha R+, você pode me ajudar? Você foi minha R-, mas está em outro lugar, fazendo uma outra especialidade, peguei um caso, posso te encaminhar? Né? Então, é isso, é geração de conexão, né? É sermos pessoas reais. Então, nesse mundo onde está todo mundo dando valor para coisas que realmente é um filtro de Instagram, é número de seguidores, a hora que você volta, que nem você falou, e aqui em São João da Boa Vista, né? Onde a gente olha para o lado e ainda a gente sai atrasado para buscar as crianças e chega adiantado, né? Então, é outro mundo. A gente tem que entender que isso é muito mágico, encanta muito as pessoas, mas que não é isso que vai resolver quando ele tiver uma complicação cirúrgica e tiver que voltar para o hospital, é ali que ele vai estar, né? Então, a pessoa é trazida para um outro mundo mais mágico, mais que tudo funciona, que tudo é bonito, mas do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Então, acho que é isso que é mais importante, a gente voltar a ter o pezinho no chão, gente. Médico, para a gente escolher de qualquer profissão, de qualquer valor, tem que ter pé no chão. Barba de molho, porque senão a gente vai acabar errando e errando feio. Falou de coração, hein? Bonito. Mas tem alguma história que marcou a sua carreira e que você gostaria de compartilhar com o público, com a gente? Algo que te marcou? Porque a gente sempre tem alguém, né? Um paciente, alguma coisa, algum caso na sua formação, assim. Não precisa ser agora. Só? É um só. Poxa vida. Ai, o que eu te falo? Eu acho que um caso que foi de hanseníase, que a gente atendeu, e esse paciente já estava curado de hanseníase. Vamos falar, hanseníase. É uma doença contagiosa que, né, no Brasil a gente tem bastante, né? Só que... O nome popular dela. Antigamente, que até não é mais pelo termo pejorativo, que é a lepra, né? Lepra, isso. Mas as sequelas da hanseníase, né, da doença que era já curada, já tinha tomado as medicações, estava tudo certo, mas ele tinha a psoríase, ele tinha as duas coisas, né? E na época era a pandemia, então aí que ninguém queria tratar ele com nada, né? Porque daí ele tinha a hanseníase, que teoricamente poderia até ser reativada, se não tivesse exatamente bem tratado. A psoríase altamente descamativa, que ele também
se incomodava e já sequelado, então as deformidades que ele tinha, ou era da psoríase, ou era da hanseníase, né? E no meio da pandemia, o quanto a gente não consegue, às vezes, né? A gente tem a medicação, a gente tem a capacidade técnica e a gente não consegue resolver para o paciente, né? Então, ele acabou indo embora daqui da região para poder ser asilado, porque ele não tinha condições de autogestão já, né? Ele tinha que ser asilado. E, no final, por ser na pandemia, ele estava em crise da estrutura da psoríase, ia ser asilado e acabou não tratando nada. Ficou chateado. Então, acho que dos casos, né, na verdade, a frustração de você saber, de você ter a medicação e não poder tratar, né? Porque naquele momento, o que ia acontecer? Imunossuprimir o paciente? Será que precisava? Né? Será que essas limitações vão realmente estar relacionadas e não tem médico colega para procurar? Enfim, foi um caos e ele acabou sendo asilado, então optou por não tratar, justamente para não ter aí problema com a parte da infecto, né? Não quis tratar com a gente, foi embora. Percebi que você ficou emocionada. Hashtag tristeza. Eu percebi que você ficou triste. Eu queria mostrar para isso que é o lado do médico, né? Porque só que o médico é frio. Não, tá aqui, ó. Não, imagina, Obrigado gente. por esse depoimento. Imagina. Doutora Cristiane, tem alguma história que marcou a sua... Porque a sua é ginecologista, deve ter histórias aí, eu vou te falar, hein? Você sabe que eu estava aqui pensando, porque eu sou a não dermato do grupo aqui, e a obstetrícia, né, ela traz muitas histórias para a gente. Tem várias, na verdade. Eu estava me lembrando, enquanto vocês estavam falando, que, na verdade, eu acho assim, que as coisas mais tocantes que a gente vive, isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar para os jovens também, que as coisas mais tocantes que a gente vive, a gente não vai registrar em fotos, nem no Instagram, nem no Facebook. Ao longo da nossa carreira, a gente vai lembrar de pessoas, de pacientes que a gente encontrou, que a gente cruzou. E eu vou te falar que uma coisa que eu não esqueço é um parto de uma adolescente, que foi um parto normal, que a mãe ficou acompanhando, e na hora que nasceu o bebê, foi inclusive no hospital escola, tinha residente junto, e a hora que nasceu o bebê, a mãe abraçou a filha que tinha acabado de dar à luz e choraram juntas, e assim, tipo, todo mundo na sala chorou também, sabe? Porque mostra, assim, que nesse caso, né, o que me chamou muita atenção é que mãe tá ali acima de tudo para qualquer situação que um filho vá passar. Então, aquele vínculo ali, e essa coisa na sala de parto, eu posso falar que a medicina vem evoluindo, e para a gente, na obstetrícia, a gente pode até fazer um programa sobre isso. A participação do acompanhante na sala de parto, que a gente tinha um pouco de preconceito nisso, que não se filmava, que não se presenciava o nascimento, a mãe acabava ficando sozinha no nascimento, e a presença do acompanhante na sala de parto trouxe muitas histórias, e trouxe um vínculo maior não só daquela família, que não necessariamente é um casal, homem, mulher e criança, né? O bebê que está nascendo, mas às vezes é a mãe com a filha, são pessoas que têm uma proximidade, que estão presenciando aquele momento ímpar na vida de uma mulher, que é dar à luz. Então, o que me marcou, e eu acho que eu começo a lembrar, a obstetrícia, que é a grande geradora das boas lembranças, assim como de umas não tão boas, mas essas coisas que a gente vive na sala de parto, elas são inesquecíveis mesmo. E são, na sua imensa maioria, não registradas, não são instagramáveis, elas são só vivíveis mesmo. Muito bom. Você vê, todo mundo tem a sua emoção, seus sentimentos, isso é muito legal. Doutora Eliandra, e a senhora, o que nós temos aí de... Olha, eu vou contar, se você falou, a gente vai lembrando de várias, né? Mas eu vou talvez lembrar de uma da época da residência também, que é para dar aí o exemplo para os jovens. Eu fiz residência na Faculdade de Medicina do ABC, meu professor era o Dr. Carlos Machado, Dr. Pascoal, e a gente tinha na época, era o nascimento ali da radiofrequência, né, doutora? A gente fazia as cauterizações. Nosso único laser na nossa mão era um bisturi elétrico ali, umas ponteirinhas, aquilo era um must, né? Você fazia cicatriz de acne, um monte de coisa.
E aí aparece uma paciente para a gente com um nervo verrucoso gigante na face. O nervo verrucoso é como se fossem milhares e milhares de verrugas de queratoses seborreicas, e ela tinha os olhos fechados. Era uma paciente fototipo 5, mais ou menos, então ela já era uma paciente morena, vamos dizer assim, com aquela pele toda, né, escura, tinha um odor ruim, porque nas áreas de dobra, o pescoço dela era inteirinho de lesão, era fechado, assim. Ela tinha alguns problemas também endócrinos, então era uma moça que a gente, ela não saía de casa e ela era considerada na escola, não parou, não estudou só até a 4ª série, chamavam ela de monstro, de bicho, de coisas assim bem pesadas naquela época, e ela parou de estudar. E a mãe acaba levando ela no ambulatório por conta das infecções, do acúmulo, né? Nem imaginando que poderia ter solução, porque, como era um caso muito grave, tentaram algumas vezes fazer alguns tipos de remoções, crioterapia, raspagens, mas ela foi desenvolvendo queloides por conta do fototipo dela. E aí fizeram a avaliação, e sabe quando todo mundo vai saindo da sala e tipo assim, não vai ter o que fazer? Aí o meu chefe, na época, o doutor Carlos, falou, bom, a gente poderia tentar uma medida heróica de alguém ficar fazendo radiofrequência nela toda semana e ir tirando aos pouquinhos, e vai tirando aos pouquinhos. E aí eu falei para ele, a gente faz, falando com o nosso grupo, a gente tinha 6 no nosso grupo de residência, e aí se todo mundo fizesse um pouquinho cada dia, né, que ela fosse lá, porque era por região, né, tinha a limitação do anestésico local, a gente não poderia fazer, a gente não tinha acesso a levá-la para um centro cirúrgico e fazer tudo. E aí nós nos comprometemos, eu e meu grupo de residência, a gente ia ficar 3 anos na residência, a fazer um pouquinho cada vez. E cada vez que ela vinha, ela tinha um corredor fundo, assim, era um corredor enorme ali do ambulatório, ela vinha toda de boné, um gorro, toda encapotada, porque ela punha um negócio, ela punha um lenço. E aí a gente foi vendo essa menina vindo até o andar dela, ia mudando. Ela ia andando melhor, aí ela já levantava um pouco o rosto, a gente pedia, tira o óculos, vamos dar uma olhada, como é que tá. E foram mais ou menos uns 3 anos, até que a gente conseguiu remover grande parte. E aí eu fiz uma promessa para mim, que toda vez que eu fosse dar aula de radiofrequência, eu ia colocar a foto dela antes e depois na minha aula, para mostrar que é possível, que a gente consegue, se a gente, né, tiver vontade de fazer. E aí esse caso, durante muito tempo, eu mostrava nas minhas aulas. Hoje eu não dou mais aula de radiofrequência, mas eu dei durante muito tempo. E isso me marcou, porque a gente viu como a gente conseguiu mudar aquela vida daquela garota, né? Com um tratamento que era simples, que era barato, mas que precisava de muita boa vontade. Eu sozinha não conseguiria, o outro sozinho não conseguiria. Mas o meu grupo acabou até ficando mais unido, né, quando a gente acabou fazendo essa paciente. Então, essa é uma paciente que eu nunca esqueci. E aí, um outro de ontem, que foi um caso que eu até falei para as meninas, falei, gente, olha, fazia tempo que eu não chorava atendendo um paciente. O paciente veio, foi, acho que ontem ou antes de ontem, a senhora faz remoção de tatuagens? Eu faço. O que é a tatuagem? Uma tatuagem que eu tenho nas costas, eu vou ter que tirar e tal. Aí, quando ele mostrou, era uma estrela de Davi, era uma tatuagem muito bonita, não tinha nenhum problema na tatuagem. E aí eu perguntei, mas por que você vai remover a tatuagem? Ele falou, porque eu tô com muito medo. Eu até fiquei emocionada de ter essa tatuagem hoje em dia. Então, você imagina, a gente ter que fazer uma remoção de uma tatuagem no jovem, porque ele tem medo de ter uma tatuagem que representa para ele uma coisa religiosa, que é a origem dele, é a vida dele. E ele tem que tirar por conta de intolerância, por conta de preconceito, porque ele vai morar sozinho em outro país, e aí ele tem medo de sofrer algum tipo de agressão, porque nós estamos vivendo uma situação absurda hoje em dia. Então, eu chorei com o paciente, me emociono de ver, tirei a tatuagem em uma sessão, vai precisar de mais, mas é muito triste, assim, eu olhei aquele menino como se ele fosse meu filho, e tivesse que abandonar uma coisa que para ele era importante, porque ele tatuou aquilo que era importante para ele, a origem dele, a religião que ele acredita,
Então, assim, é muito triste a gente, né, participar dessa situação. Então, foi um dos momentos aí que eu, com certeza, vou levar também para minha vida aí para frente. Eu percebi que, Leandro, você ficou bastante emocionada e eu gostaria que o público que está acompanhando a gente entendesse isso. Existe esse jargão que o médico é frio. Vocês viram vários depoimentos aqui, né? Sensíveis, né? Que traz esse comprometimento que a boa prática médica, o dia a dia com o paciente, a gente acaba levando. Eu tive um caso assemelhado, porque eu também trabalho com laser há muitos anos, né? E eu tenho um parceiro que é coreano e ele tinha um sobrinho que ia para trabalhar nos Estados Unidos. E ele fez uma tatuagem daquele filme Um Drink no Inferno do George Clooney, que tinha aquele negócio do braço, lembra? Que pega o braço inteiro, escura. E o laser, para tirar a tatuagem mais escura, ele tem uma resposta mais interessante, né, do que a colorida. E eu falei para ele, a gente não consegue tirar. Ele falou, não, doutor, eu preciso pelo menos mostrar para o meu pai que eu estou tirando, porque é a última vez que eu vou ver ele. E faz 5 anos que o meu pai não conversa comigo. Por causa da tatuagem. Por causa da tatuagem. Nossa. Eu falei, nossa, e eu não sei se eu vou ver o meu pai. Ele está com 88 anos, está cheio de doença. E o meu tio falou que o senhor tem aí, que o senhor vai trazer, o senhor faz para mim. Ele tem que estar do lado. Rapaz, dá até vontade de chorar. E eu fiz. Eu falei, cara, não vai apagar nada. Ela vai ficar branca. Vocês trabalham com leite, ela vai ficar branca, porque ela vai absorver a luz, ela vai ficar branca. Vocês não têm noção, você vê que eu estou arrepiado aqui, vocês não têm noção a emoção quando o velhinho levantou com dificuldade e abraçou o filho. E ele acabou de abraçar, se beijaram e tal, falou, tchau, pai. E pegou o carro e foi para o aeroporto. Depois eu não acompanhei. Mas aquele foi o momento da emoção daqueles dois. Então é isso a medicina. Então quando a gente fala aqui, não é falar mal do outro, não é desfazer de ninguém. É a preocupação com você que vai optar para fazer um tratamento. Nós estamos com gente de qualidade aqui e mostrando para esses jovens aqui a importância de fazer bem feito. Não é fazer mais ou menos. É isso que a gente precisa entender. E em todas as áreas. Não é fazer por fazer. Ou a gente adota isso como modelo, ou nós vamos para o buraco. E com isso, eu quero agradecer demais a presença da doutora Eliana, da doutora Cristiane, da minha amiga Carol, da Isabela e do Lucas. Vocês querem fazer alguma pergunta para as nossas convidadas? Eu quero fazer para Eliandra, que assim, eu sempre soube que eu quis dermatologia, então eu tenho várias dermatologistas que eu uso de inspiração, de exemplo. Uma delas é a Carol. E tem uma que eu sigo no Instagram, que ela é muito ética, e aí fizeram uma pergunta para ela que, tipo, como a gente tem muitas áreas de profissionais não médicos querendo fazer o trabalho do dermatologista, fizeram para ela a pergunta como que ela faz para fidelizar o paciente dela e para que ele não procure outro profissional por conta de preço ou coisas do tipo. E ela falou que ela sempre fala para o paciente dela que complicações podem acontecer, independente se ela é médica ou não, mas que ela vai estar sempre apta e disposta a resolver a complicação desse paciente, caso acontecer. Então, ela dá essa segurança para o paciente e ela fala que é isso que ela usa para fidelizar o paciente dela. E aí, eu queria perguntar para a doutora Carol e para a doutora Eliandra, que são dermatologistas, qual a estratégia que elas usam para fidelizar o paciente delas. Muito bom. Na verdade, eu acho que isso de a gente querer fidelizar, eu acho que, na verdade, é você fazer aquilo que você sempre fez no sentido de fazer o seu melhor, entendeu? Eu acho que o paciente que quer ir embora, ele vai embora. Então, acho que isso que é o mais importante a gente entender. Você vai ter um perfil de atendimentos de pacientes que são aqueles que gostam e que fazem com você.
É lógico que hoje a gente tem um treinamento diferente, né? Então, a gente não sai gestor de clínicas, a gente não sai especialista em marketing, nada disso. A gente pode se capacitar nessas áreas. Mas eu acho que justamente esse temor, né, que fica colocado, como se dizendo, a gente tem que se proteger, a gente tem que se armar, eu acho que é isso que está desestruturando a relação médico-paciente, né? Então, o paciente, ele tem que ter o melhor, e isso hoje não é diferencial para ninguém. Fazer o seu melhor é obrigação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você ter na cabeça que o paciente que veio, ele vai gostar de você, ele vai confiar em você, e ele vai ficar em você justamente porque é você. Entendeu? Então, aquela pessoa que está ali sentada, tem uns que gostam do jaleco chique, tem outros que se sentem incomodados com o jaleco chique, tem outros que gostam de ser pegados, né, lá na recepção, a gente vai pegar na recepção, tem outros que gostam de ficar sentados na sala. E é isso que eu acho, que é a pessoa que é você sendo você, né? Eu acho que a gente tem caixinhas, né, de tipos de atendimento, a gente tem caixinhas de tipos de pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Então, a pessoa que vai querer uma abrangência maior, vai ficar com um médico que tem essa sensação de que está sendo feita uma abrangência maior. Agora, é aquela pessoa que quer uma consulta rápida, que quer fazer, né, olha, eu gostaria de passar pelo convênio. Então, tem todos os perfis. Então, eu acho que o mais importante hoje é a gente olhar para a nossa capacitação, e os pacientes, eles vêm, eles vão, e aqueles que quiserem ficar com você, eles vão ficar com você. Podem vir, depois ficar um tempo fora, daqui a pouco eles voltam, mas o perfil de atendimento é o que define aquilo que você faz e quem vai ficar com você. Eu acho que fica se dando muita luz em cima de coisas que a gente, às vezes, não deveria dar, né, tanta luz. Então, nessa hora que, como vocês, meninas, né, da parte do CREMEST, colocam, que é esses cursos que agora a gente sai da faculdade, faz curso de gestão, curso de oratória, cursos e cursos e cursos. Então, assim, é óbvio que todo médico precisa se capacitar, né, precisa aprender mais, mas talvez a gente esteja entrando em algumas decisões éticas que talvez às vezes nem precisariam, porque naturalmente você vai ter empatia por alguns e alguns realmente vão vir, vão falar, olha, eu não gostei, né? Talvez não foi o atendimento que eu esperava e tá tudo bem, né? O hashtag tá tudo bem mesmo assim, tem que continuar, né? Porque a gente às vezes dá muita importância para perder. A gente está, como diz os coaches, nós estamos vivendo na escassez, não é assim que eles falam? A gente só fica pensando que a gente vai perder. Não, a gente vai ganhar. Pode ficar tranquila que fazendo tudo certinho, eles vão vir. Né? Isso. Doutora? Eu vou responder para você assim do fundo do meu coração. E vou aproveitar aqui que a doutora está aqui, ela já vai ouvir também o meu depoimento. Eu tinha um problema quando eu ia para congressos médicos, quando eu ia, apesar de eu dar aula, de eu falar em congresso, eu sou dona de um congresso, tudo. Eu sempre achava que eu estava devendo algo para alguém. Eu nunca era boa o suficiente, eu nunca tinha aquele consultório que eu vi que todo mundo tinha, eu nunca tinha aquela gestão que eles tinham. E havia no meu íntimo uma preocupação de achar que aquilo, durante um período da minha vida, né, era uma meta a ser atingida. Eu achava que o sucesso estava ali, no que a gente via dos outros. E aí, quando eu comecei a olhar e voltava para o meu consultório, voltava para dentro da minha clínica, e eu via que o sucesso estava ali naquele meu paciente. Que eu abria a minha agenda e falava, esse paciente está comigo há 10 anos, esse aqui está comigo há 15 anos, esse paciente aqui comigo desde que eu me formei, agora ele trouxe a filha, agora ele trouxe o neto, agora... E aí eu vi que isso que você falou talvez seja a coisa mais importante do sucesso, que é a fidelização. E ela não vem de fora para dentro, ela não vem porque a gente tem um café bonito, porque eu tenho uma secretária que vai lá embaixo e faz o acolhimento, aquela jornada do paciente, que até hoje eu nunca coloquei na minha clínica, né? Eu acho que acolher bem, ter um café e uma boa secretária é fundamental, mas não é o que segura o paciente. Eu acho que o que segura o paciente é você estar disponível para ele, estar disponível para ouvir aquele paciente. Tem paciente que você fala assim, vem tomar um café comigo aqui, me conta da tua vida. Você saber da vida dele, você saber do que ele gosta, do que ele faz, deixar 10 minutinhos ali do seu atendimento para ouvir o paciente, as queixas dele, né? Ser muito, mas muito honesta. Honesta demais, até para aquele paciente que vai falar, doutora, eu tô com um problema grave, como é que é? Eu não vou falar câncerzinho, eu não vou falar, sabe, doençazinha, eu tenho que deixar claro para ele a importância
do que ele tem e de que eu vou estar junto com ele, mesmo nas notícias ruins, mesmo quando a gente vai, às vezes, dar uma notícia ruim para o paciente de que, infelizmente, a lesão que ele tem é um melanoma e a gente vai estar junto, atendendo ele. E aí, quando eu vim aqui para o conselho, foi a segunda coisa que muita gente fala, mas o que você vai fazer lá? Muito trabalho, você não ganha nada, você vai só trabalhar. A gente vê uma outra área da medicina, um outro lado que sai do mundo dermatológico também, onde a gente tem uma bolha ali de tratamento. Às vezes eu falo que tem as áreas da dermatologia, né? Tem a área da oncologia, tem a área clínica, tem a parte estética, e às vezes elas, no congresso grande, é o melhor que tem, porque a gente vê tudo junto, né? Mas no Congresso Brasileiro de Dermato, eu acho um dos melhores, porque tem tudo. A gente vem aqui, a gente vê uma outra realidade, uma realidade de outras especialidades que às vezes não são a nossa e que as preocupações são completamente outras, né? A gente vê os problemas, o quanto os pacientes sofrem quando são mal diagnosticados e maltratados. E então, acho que isso faz com que a gente evolua um pouco, e a gente perceba que essa questão da fidelização não é a busca de como eu vou fidelizar o meu paciente, é de como eu vou me comportar em relação a ele que vai trazer essa fidelização direta. Então, eu acho que não tem que fazer curso, como a doutora falou, acho que até é importante. Eu me sinto, assim, despreparada na parte de gestão financeira. Eu sou aquela que não olho muito isso, mas deveria, como um negócio, como um business, né? Mas eu acho que na hora que a gente põe o paciente em primeiro lugar, e ele percebe, ele sente isso, e aí ele acaba ficando, ele acaba fidelizando com você. E aquele que não encaixar com o que você acha, realmente ele acaba procurando outro profissional. Porque se para ele é legal, ele tem outra clínica onde tem glamour e muitas outras coisas, ele vai e ele não vai, às vezes, ficar com você, e tá tudo bem, como a doutora falou. Mas eu acho que o paciente, ele acaba procurando muito essa verdade, assim, aquela pessoa que realmente está honesta ali para ele e está disposta a atender ele com qualidade. Belos Obrigada. depoimentos, muito bom. Bom, gente, estamos encerrando o programa, temos alguns minutinhos, reflexões finais, e eu vou deixar por último as nossas conselheiras e professora Carol. Não, eu acho que foram discussões muito importantes. Eu acho que dentro da estrutura, a gente, como tá em formação, a gente nunca coloca a ética como sendo uma coisa que a gente goste ou que a gente ache que é relevante. E, na verdade, a hora que você está do outro lado, lá com seus 20, 30 anos de formado, você talvez vá voltar e rever aí, porque o quão importante é isso desde que a gente comece, né? Então, as discussões éticas acabam sendo importantes porque cada um tem o tal do seu próprio bom senso. Excelente. E aí, esse bom senso acaba sendo uma coisa que, infelizmente, cada um vai ter o seu, e chega uma hora que a gente acaba não tendo um limite para as coisas acontecerem. Obrigado, viu, Carol? Isabela. Minha reflexão? Final aqui do programa, gostou? O que você achou? Eu adorei. Para mim é um prazer estar aqui, por causa que, nossa, Carol é muito, tipo assim, muito minha inspiração. E conversar com pessoas tão importantes e ter muito conhecimento é muito bom. Fiquei muito feliz pelo convite. Que legal. Lucas? Eu acredito que a gente tenha debatido questões muito interessantes, realmente, né? E eu acho que a gente, como acadêmicos de medicina, a gente também tem que criar, desde o começo, essa ideia de que quando a gente se formar, a gente tem que ser promotor de informações que são muito importantes, educação em saúde, né? Então, quando a gente já vem falando do que a população tem que se atentar aos não médicos, né? Aos não especialistas, então isso já é muito importante, porque a gente tem que, de fato, sempre orientar para que eles busquem o cuidado adequado, né? Senão, vai procurar o médico para tentar consertar algo que igual a Carol não falou, teria sido criado. Hoje em dia é nossa obrigação ser excelente. Bacana, legal. Por favor, doutoras, conselheiras, suas reflexões finais. Bom, queria agradecer o convite novamente, né? A segunda vez que eu estou participando. Como eu falei logo no começo, eu também não vi o tempo passar. Acho que é uma discussão muito boa, tem muita coisa interessante para a gente abordar. Para quem vai assistir o programa, as pessoas que não são médicas, nem alunos que vão assistir o programa, é importante entender que a questão do ato médico não é uma reserva de mercado, não é uma briga por espaço,
é simplesmente que cada um atue dentro da sua competência, que o médico conhece as implicações para determinadas coisas, e a gente sabe que muitas podem ter consequências terríveis. Então, procurar informação de qualidade, né? E para uma última questão, porque eu sei que muita gente que vai assistir também são os acadêmicos, os alunos. Eu acho que uma coisa que é muito importante hoje em dia, quando você vai atender um paciente, é muito importante se colocar no lugar do outro. A gente a gente está vivendo uma época em que as pessoas não enxergam o outro, né? Às vezes a pessoa quase passa por cima de você andando na rua porque ela está de fone de ouvido, respondendo para alguém. As pessoas não enxergam o outro. Então, eu acho que para os médicos e principalmente para os alunos, para quem está em formação ainda, o que a gente precisa é se colocar no lugar do paciente. Atenda como você gostaria de ser atendido. Não importa, tem paciente para todo mundo. Como a doutora Carol falou, tem um paciente que é o seu perfil, tem um paciente que não é o seu perfil, e tudo bem, não tem problema. E tem paciente que vai embora e volta, né? O importante também é a gente não ficar com aquela rusga com o paciente, porque, me trocou por fulano de tal, pelo amor de Deus. Você fala, gente, eu não sou... não estou nesse nível de discussão, me trocou por outro. Não, seja bem-vindo de volta, né? E a gente segue, e é importante a gente acreditar no nosso próprio trabalho e ter uma autoconfiança. Você é bom para quem te procura e que tenha um perfil compatível com o seu. O primeiro emprego que eu fui embora, eu me achava tão importante, achei que iam me pedir para ficar ou coisa parecida, eu pedi para sair. Ela ninguém pediu para ficar, ninguém chorou, botaram outro no lugar. Particularmente, eu achava que era melhor que o que colocaram no meu lugar, mas não dá para se espelhar no outro. A gente tem que construir a nossa própria autoestima, e quem vai dar valor para você é você mesmo. Não espere dos outros. Acredite no que você está fazendo, busque a excelência, a empatia, e é isso. Muito bom. Doutora... Agora. Não, eu já falei, depois disso que ela falou, já está tudo resolvido. Então, eu queria agradecer só também a oportunidade, dar parabéns a vocês aí pelo programa. Obrigado. Acho que é uma iniciativa maravilhosa. A gente precisa ter esse espaço para ouvir, como os jovens aqui estão ouvindo aí os professores, né, os mentores, porque isso é uma inspiração e é de onde a gente realmente tira as nossas histórias, né? Onde a gente lembra os nossos professores, o que foi, você comentou aí da sua professora de micologia, como é gostoso ir lá, rever os mestres, né? Que a gente tem com tanto carinho. Então, eu acho que é o nosso recado para eles, aproveitem bastante esse momento que vocês têm mentores, porque vai chegar uma hora que você vai querer ter alguém ali para discutir um caso com você, e às vezes você não tem mais. Então, eles vão estar sempre de portas abertas, eu acho, para poder ouvir, discutir um caso, né? Então, queria agradecer aí o espaço de vocês e dar parabéns pela iniciativa. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. E você que nos acompanha, lembre-se, se inscrevam no canal. Como é que é? Faz o sininho. Positivo, é isso? Ativa as notificações. Isso, para vocês receberem. Agradecer aos nossos patrocinadores, que apoio cultural para o Centro Acadêmico e para a Atlética, o Capim Limão, o Policursos e a Alfa. Muito obrigado e até a próxima.